começo ensinando lá os acordes básicos, a gente vai passando algumas músicas, batidas e tal. E quando o meu aluno ele chega num nível que ele já sabe fazer os acordes maiores, menores, com sétima, as pestanas, ele já sabe umas 4 ou 5 batidas, eu já fico meio perdido, não sei mais o que fazer com ele. Aí eu fico procurando música, procurando coisas diferentes, algum dedilhado, mas Então, olha já fico só. assustado. Perfeito. O que acontece? O lado de você não ter tido esse aprendizado você mesmo, isso pode atrapalhar, como pode facilitar também, por um lado, que é você não ter ideias muito preconcebidas na cabeça. Né? Mas aí, para isso, também você vai precisar ter abertura para realmente aprender essas coisas. Né? E pelo menos você está no site aqui que tem um caminho aí. Agora, o que acontece, o que eu noto? É você ter a visão, que é muito importante, de como que são muitas coisas, como que tem muitas coisas por trás de aprender violão, que não são teóricas, assim, porque é bonitinho saber essas coisas. Vou dar um exemplo muito prático de uma aluna que eu dei aula para ela um tempo, que ela justamente tocava músicas de louvor também, né? E o que acontecia? É uma menina de 7 anos que já tocava um monte de acordezinho, assim, básico, né? Sol, ré, mi menor, lá, essas coisas. Só que ela canta desafinado para dedéu. Muito desafinado. Ela não é que o ouvido dela não funcione, mas você precisa fazer um trabalho para ela ouvir. Depois que eu fiz alguns trabalhos de percepção com ela, eu notei que ela até que escuta mais ou menos bem. Mas você precisa ter um trabalho com ela nesse sentido, entendeu? Então, por exemplo, quando você já chega, eu noto assim, o professor anterior dela chegou direto nesses acordes com ela. E eu sinto que ele ficou estagnado também. Né? Não tinha muito para onde ir, porque a única coisa que ele poderia fazer, então, na cabeça dele é ensinar pestana e, sei lá, pronto também. E mais um monte de música. Né? E pronto, acabou. E eu vejo o seguinte, a atuação musical nossa, a atuação musical, ela é repetitiva. Uma pessoa para tocar no louvor, ou para tocar em banda, para tocar em baile, é repetitivo. Vamos pegar a sua área, que é a educação física. O cara que é atleta de corrida, né? É repetitivo pra caramba, é correr, pô. É ou não é? É muita repetição. Né? Mas isso no palco dele, no palco. Agora, quais são os bastidores de um atleta? Os bastidores dele é fazer trabalho de condicionamento, musculação, nutrição, alongamento, saber a sequência, fazer treinamentos que não são atletismo, que são natação, que são menos impacto, ciclismo, saber o tanto que descansa, tudo, ele tem que ter conhecimento teórico do como que funciona o corpo dele para ele não se machucar, né? Ele tem que fazer fisioterapia de tempos em tempos, às vezes se machucar alguma coisa. Tem que saber que remédio pode tomar, se for anti-inflamatório, se é infiltração, se não é. É um conhecimento absurdo. Eu, por exemplo, que sou muito desleixado, eu saio correndo e meu joelho estoura. Às vezes. Não é que estoura, mas fica doendo, né? Eu fico com medo de correr mais. Então, por quê? Porque eu vou só nesse... É como se eu estivesse só tocando um monte de acorde, né? Então, é nesse sentido. E por trás do trabalho do músico, tem a questão da percepção auditiva, a questão técnica, que são diversos aspectos. Então, por exemplo, vamos pegar no caso do violão. Aquelas músicas que estão no começo do Provic, que é o curso que você tem que fazer, não sei se já começou e tal, né? Você vai lá no Provic, tem essa sequência bonitinha que, por exemplo, assim, porque eu noto que crianças novas até conseguem fazer acordes. Qual que é o problema? Elas conseguem, mas tem esse problema. Se chega a ter uma questão por exemplo, de não ter uma percepção musical, muitas vezes você vai voltar um passo atrás, aquilo desmotiva a criança. Né? Tipo assim, agora vamos fazer esse aqui, tocar notinha, tudo aí, putz, desmotiva. Né? E tem também o fato de que muitas vezes vai tocar com som feio. Aí fica aquela situação, tocando sofrível e você, aê, parabéns, entendeu? Porque acaba que é o que dá para fazer, né? Tocando super mal e você tem que falar que tá bom porque realmente não dá para fazer melhor que aquilo. Mas o fato é que se você dá o repertório adequado, ela vai fazer bem, entendeu? E ela vai escadinha, 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 e aí ela vai, no meio desse caminho, ela vai, por exemplo, quando você faz isso aqui, para ser forte, arroz, feijão, aquela coisa toda, né? Já dizia o campeão. Você não está nem cantando. Olha só, você está só recitando. Ou seja, não está nem se exigindo do aluno uma afinação. O violão para estar todo desafinado. Você vai, já dizia o campeão, né?
Você vai assim, né? Por exemplo, para tocar violão, faça assim. Olha só, aí eu vou trabalhar o quê? Eu vou pegar, antes de tocar essa música, você fala assim, pô, ainda tem coisa antes disso aqui? Você fala, pô, não é possível. Pode ter, porque você vai pegando um pedacinho por vez, isso é mais gostoso, você vai andando mais seguro. Então, por exemplo, eu pego assim, vamos fazer o violão falar. Aí, qual que é? Inventa uma palavra aí, tal. Aí, quase todas as crianças falam paralelepípedo. Palavra difícil, paralelepípedo, né? Básico. Aí você vai. Aí vai. Paralelepípedo. Depois, entendeu? Você vai brincando com o ritmo das palavras. E aí, olha, o violão está falando. E aí, tem criança que não está entendendo essa correspondência direta do ritmo com a sua sílaba. A sílaba com o tocar, né? Então, você vai na palma, né? Então, com isso, você vai pegando a parte musical junto com a parte técnica. Aí você corrige o dedão. E o que, que acontece? Por exemplo, é quando a gente está fazendo um exercício técnico mesmo, vamos dizer que eu esteja fazendo isso daqui, né? Um exercício de escala cromática. Aí eu vou. Aí eu posso falar assim para o aluno, ó, respira, solta a sua língua. É um exercício meio meditativo. Porque, agora, imagine que ele esteja tocando isso aqui. Eu não vou ficar falando, relaxa, solta a sua língua, porque já está no outro momento, ele já está no palco. Eu já coloquei ele no palco. Sim. Na hora que a pessoa vai para o palco, Entendi. Voltar para o... Então, eu gosto... Com crianças eu não falaria isso, mas, por exemplo, eu não sei se a Josiane está ouvindo a gente aí. Está ouvindo aí, Josiane? Tô. Então, beleza. Então, por exemplo, é muito importante a gente saber quando que a gente está numa mentalidade de plantio e quando a gente está numa mentalidade de colheita. Entendeu? Por exemplo, quando você já sai tocando, isso aqui é colheita. E o que acontece? A gente muitas vezes entra na colheita antes de ter plantado direito, né? Então, quando a gente já entra sabendo que está plantando, a gente acha gostoso arar a terra. Mas quando a gente já entra querendo colher, arar a terra é coisa desgramenta, porque eu queria pegar o pepino já, queria pegar o chuchu, queria pegar... Né? Mas eu tô arando a terra, pô, que coisa chata. Eu estava esperando que eu ia pegar o moranguinho já, bonitinho, vermelhinho, mas tem que arar a terra. Então, quando a gente cria o arar a terra, agora vai ser uma coisa gostosa. Eu vou criar... Aí você cria uma historinha. Então, essas músicas, elas são como se fossem motivo mesmo para você trabalhar essas coisas, né? E até lembrete, porque por melhor professor que você seja, todo mundo, eu vou falar assim, que não me considero melhor do que ninguém. Eu acho que eu fiz esse trabalho justamente porque eu tenho uma série de deficiências, inclusive falta de paciência. Muitas vezes, pela minha falta de paciência, eu quis criar coisas para eu não ter que ficar lidando com um aluno tocando mal, que eu fico meio sem paciência com aquilo. Entendeu? Então, eu gosto de coisas que funcionem, né? Enfim, eu tenho uma série de questões que não são meu ponto forte. Mas o fato é que quando a gente não tem um lembrete, né, de que então essas músicas que são guia para nós, a tendência nossa é já querer pular uma série de etapas sem perceber. Né? Então, por exemplo, ao fazer a nave, eu já estou criando mais degraus ainda, menorzinhos ainda, mais coisas além do que tinha antes. Pode falar. O que eu percebi? Que entre a primeira aula que o aluno chega, que é conhecer o violão, né? E aprender o primeiro acorde, sei lá, vamos chutar um Lá aí, um Mi menor, né? Entre esses dois aí, existe um caminho aí no meio que precisa ser trilhado, né? Exatamente, aí você tocou no ponto. Por exemplo, eu vejo assim, eu pesquiso, né? Aulas de violão para iniciante. Aí, aqui são as casas, aqui são as cordas, tal, beleza. Isso é uma coisa que eu não tenho paciência para ficar falando isso para os meus alunos, entendeu? Eu não tenho paciência. Por exemplo, eu gosto de falar assim, pega o violão e vamos tocar. Só que aí eu dou um negócio que ele sabe, que ele consegue fazer. Entendeu? Então, assim, vamos lá. Você primeiro dá um joia para mim. Dá um joia. Em vez de eu fazer o coração, porque o coração é com as duas mãos, né? Aí eu faço assim, dá um joia. Sim. Beleza. Aí você vai com o dedão. Pode parecer muito simples, mas tem aluno que o dedão tem um trem que não vai. Aí fica aqui. Não, dá um joia que aí vai. Aí depois, quando é para tocar, às vezes aí fica o dedão já apoiado lá embaixo. Não, segura uma canetinha, vamos lá. Então segura uma caneta, qualquer objeto leve. Pode ser isso aqui, ó, uma fita.
uma fita, não importa. Você tem que segurar a fita, né? Ela não pode cair. Então você vai, ó. Qualquer coisa. Ah, legal. Já ficou com o dedo liberado, né? E vai. Beleza, ficou fácil? Agora faz isso aqui, ó. Aí, claro, vai. Agora, já dizia o campeão, né? O que acontece? É muito variado, porque tem alunos que não vão conseguir fazer tudo de primeira. Então, você vai assim, devagarinho, e a coisa vai rolando, É. né? O pior é quando você dá um passo muito grande, aí você tem que voltar, o aluno percebe que você está voltando. Ele percebe que você está, Uhum. opa, não deu certo, vamos trabalhar agora do jeito Mobral. Então, quando você Sim. já tem o Mobral estruturado, a pessoa, aquilo meio que serve para todo mundo, sabe? Quem pega bem vai pegar rápido, quem não pega bem vai pegar também, entendeu? Verdade. E aí, é claro, vamos dizer, você faz o seu trabalho de professor, dá certo para 99% das pessoas. Aonde começa a peneira a ser desigual, né? Na hora que realmente demanda estudo, pô. Aí é outra história. Aí já é outra habilidade, outras coisas que a gente tem que trabalhar com os alunos, mas que não são exatamente a nossa principal responsabilidade.